Pessoal da TV e também no nosso YouTube, estamos contando aqui sobre Bolsonaro e o nascimento dessa trama golpista. Quem vem contar essa história pra gente é o nosso repórter, colunista Aguirre Talento, que há muito tempo está trabalhando, né, nessa investigação jornalística em relação a essa tentativa de golpe no nosso país, montando esse quebra-cabeça que a cada dia a gente traz uma nova peça, consegue entender o papel de cada um deles. Olá, Aguirre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Bom dia, quem está nos assistindo. Lendo a sua reportagem do Graciliano, é possível a gente entender por que que esse golpe não aconteceu. E eu queria que você contasse essa história pra gente, ô Aguirre. Quem foi o personagem principal? Por que que isso não foi adiante? Por que que isso realmente não foi efetivado? Pois é, Fabiola. O que eu apurei, o que eu e o Graciliano apuramos, é que a própria Polícia Federal aponta que o plano de golpe as articulações do plano de golpe estavam todas prontas, inclusive com militares das forças especiais nas ruas. É importante a gente lembrar. Já mostramos nos dias anteriores, depois que a operação da última terça-feira foi deflagrada, que um grupo de militares das Forças Especiais, os chamados Kids Pretos, já estava em Brasília se movimentando, monitorando os passos do ministro Alexandre de Moraes e fazendo uma espécie ali de vigília em locais próximos à residência de Alexandre de Moraes, em Brasília. Então, esse movimento de monitorar os passos do ministro, a gente foi cruzar as provas, foi verificar o que a Polícia Federal levantou ao longo dessa investigação, e constatamos que coincide esse cerco a Moraes com a discussão no entorno ali do então presidente Jair Bolsonaro, com a discussão da minuta do golpe e dos planos golpistas dos militares mais radicais. É, Jair Bolsonaro recebeu em novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, o seu assessor Felipe Martins, acompanhado de um jurista, Amaury Saad, e eles apresentaram naquela ocasião ao Jair Bolsonaro uma minuta de um decreto golpista. Esse decreto, esse primeiro decreto que foi apresentado, previa convocar novas eleições, ia impedir a posse do presidente eleito Lula, e também tinha um dispositivo ali nesse decreto para determinar a prisão de alguns adversários, dentre eles o ministro Alexandre de Moraes. As investigações foram avançando com base em mensagens de celular, em conversas de Mauro Cid com diversos investigados, e o que a Polícia Federal foi conseguindo provar é que Jair Bolsonaro estava fazendo alterações, estava enxugando esse decreto golpista, e no final só sobrou nessas ordens de prisão a ordem de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Então faz muito sentido que naqueles dias que Bolsonaro chama os comandantes das Forças Armadas para conversar sobre a minuta golpista, os militares das Forças Especiais já estavam circulando Brasília e já estavam a postos para proceder à captura ou eventualmente até mesmo assassinato do ministro Alexandre de Moraes. E o que o relatório da Polícia Federal mostra, conforme a gente apurou, é que esse plano só não foi colocado em prática porque o comandante do Exército, o general Freire Gomes, se posicionou contra a iniciativa golpista de Jair Bolsonaro. Ele disse que não embarcaria naquela aventura. O comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica também se posicionou contra. Somente o comandante da Marinha, Almir Garnier, teria dito nessa reunião que colocaria as tropas à disposição de Jair Bolsonaro, inclusive por isso que ele foi o único dos comandantes que foi indiciado pela Polícia Federal, justamente porque ele é acusado de ter aderido ao plano de golpe. Mas, na verdade, como houve uma negativa tanto do Comando do Exército, principalmente do Comando do Exército, porque é quem detém as tropas principais, e do Comando da Aeronáutica, acabou que os militares das Forças Especiais que estavam ali prontos para dar o bote no ministro Alexandre de Moraes,
não se sentiram respaldados para colocar a ação em prática. Ô Josias, a gente vê aí no texto, na reportagem do Aguirre e do Graciliano, o papel do general Freire Gomes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Que papel ele teve em esse golpe não ir para frente? Alguns falam, ele foi o heroíno, o herói, né? O heroíno é boa. Ele foi o herói da história do Brasil. Foi? É isso? Qual o papel dele, Josias? Ele teve um papel relevante, Fabiola, porque, de fato, está evidenciado na apuração que ele resistiu ao golpe, ele levou o pé à porta. Agora, a minha impressão, olhando os episódios pelo retrovisor, é de que foi uma resistência envergonhada. Alega-se que o general precisava ser discreto, porque ele costurava por dentro a resistência do alto comando do Exército. Do mesmo modo, o brigadeiro da Aeronáutica, que também resistiu, também ele precisava costurar por dentro. Os dois não levaram os lábios ao trombone, esse é o ponto. O Freire Gomes, general, comandante do Exército, o Batista Júnior, brigadeiro, comandante da Aeronáutica, eles resistiram. O Batista Júnior chega a dizer no seu depoimento à Polícia Federal que o Freire Gomes, na reunião em que o Bolsonaro exibiu a minuta de golpe, ele teria dito ao Bolsonaro, olha, se insistir nesta linha, eu terei que prendê-lo. Isso está no depoimento do Batista Júnior. Embora o Freire Gomes não tenha confirmado, ele deixou claro no seu depoimento também que fez ver ao Bolsonaro que aquele era um caminho da ilegalidade e ele não trilharia aquele caminho. Então, evidentemente, ficou explícito na posição interna desses dois comandantes, o do Exército e o da Aeronáutica, que não haveria respaldo das Forças Armadas para que o Bolsonaro consumasse o golpe pretendido por ele, não é? E, do mesmo modo, os depoimentos de ambos, e a polícia chegou a esses dois comandantes, porque o tenente-coronel Mauro Cid delatou e contou que houve esta reunião na qual o Bolsonaro expôs a minuta do golpe. Portanto, o Bolsonaro, quando alega que é vítima de perseguição, Fabiola, ele teria que incluir no rol de perseguidores dele os seus aliados. O Mauro Cid era o faz-tudo do Bolsonaro, esses comandantes foram nomeados para comandar essas duas forças, e o Bolsonaro depositava em ambos toda a confiança, né? E eles, o Mauro Cid, ao delatar, e os dois comandantes, ao depor e contar que resistiram à investida do Bolsonaro, eles iluminaram a cena, permitiram à Polícia Federal avançar nas investigações e chegamos, e deu no que deu, chegamos ao ponto de verificar que esses kids pretos, que no organograma do Exército estão subordinados ao Comando de Operações Especiais, é uma tropa de elite, né? Chefiada, aliás, está indiciado também por outro general, Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira. Esse general comandava e foi descoberto depois que o Lula já tinha tomado posse. Ele estava ainda na ativa, trabalhando num comando militar, foi deslocado, evidentemente, depois que a investigação chegou a ele, né? Mas esse comandante também se reuniu com o Bolsonaro. Ele daria o suporte operacional para o golpe. E estamos verificando agora que os tais kids pretos foram às ruas, tramaram, se reuniram com outro general, o Braga Neto, na casa dele. Então, Fabiola, esses oficiais graduadíssimos, o brigadeiro e o general, o brigadeiro Batista Júnior e o general Freire Gomes, eles tiveram um papel essencial na resistência ao golpe. Agora, eu abrandaria o heroísmo de ambos, porque nenhum deles levou os lábios ao trombone. E esse argumento, segundo o qual era preciso costurar discretamente a resistência, esse argumento, francamente, num país como o Brasil, que já passou por tantos traumas, eu não engulo, não digiro esse argumento, Fabiola. Agora, não resta dúvida de que ambos, o general e o almirante, tiveram um papel importante para impedir que o golpe do Bolsonaro fosse adiante. Eu lembro bem, Thales, você